Olá, engreneiros! Está começando mais um único, exclusivo, peculiar EngrenaCast. Muito prazer, sou Rony Demontier, empresário, empreendedor, especialista em diagnósticos comerciais e um apaixonado por comunicação. E hoje nós temos um episódio muito mais do que especial. Nós vamos falar de negócios, vamos falar de superação e vamos falar de quem faz acontecer todo dia na sua empresa. Mas antes de passar a bola para eles, mais a ilustre presença da nossa digníssima doutora Luciana Stancioli. Olá, pessoal, e antes de mais nada, eu queria pedir sim para você que vai assistir mais esse episódio para se inscrever no nosso canal, para curtir esse vídeo. É isso que faz os nossos vídeos cada vez mais engrenarem. Então, se você está gostando desse conteúdo, você aí, empreendedor que está aprendendo com esses convidados maravilhosos que a gente traz aqui, faça essas gentilezas, por favor. Para vocês que ainda não me conhecem, que não são a nossa turminha que está sempre por aqui, eu sou a Lu Stancioli, conhecida também como Luciana Stancioli, a professora, a advogada, marqueteira, administradora e linda em tempo integral. Hoje eu poderia ficar aqui mais uma meia hora falando de mim, porque eu sou linda, né, gente? A gente sabe, hoje é meu dia, porque eu sou professora, né? Eu tenho que compensar toda a raiva que vocês, meus alunos, amo vocês me passam raiva o ano inteiro, mas eu vou passar a bola para dois queridos colegas e hoje pode ter certeza, gente, que eu vou perguntar muito, porque eu adoro advogado bem sucedido, que aí a gente sabe, né, aqueles problemas que a gente passa no dia a dia, eu vou perguntar muito, porque eu sei que você, advogado, tá seguindo a gente aí, vai ter curiosidade de saber as mesmas coisas que eu. E agora, pros super gêmeos, por favor, meninos, se apresentem pro pessoal. Bom, prazer, meu nome é Fabiano Salfer, para quem me conhece nas redes sociais. Sou formado em administração de empresas, marqueteiro também, porque a minha especialização é marketing. Adoro falar, minha esposa fala isso também. Tá? Sou meio advogado, eu falei que eu nunca faria direito. Mas depois que eu fui trabalhar com o Fabrício, eu descobri minha outra vocação, que é ajudar o próximo. E ajudar o próximo através do direito, buscar o direito das pessoas. Bom, existe um ditado que fala, nós temos que dividir para multiplicar. Nós dividimos a barriga da minha mãe, mas multiplicamos inteligência. Esse aqui é o doutor? Bem, eu sou o doutor Fabrício Salfer. Era para ser tão bonito como você, mas eu tive que dividir com ele e fiquei desse jeito. Sou dono de 8 cachorros, 4 gatos, motociclista, atleta e nas horas vagas, advogado previdenciarista há mais de 17 anos e também especializado em causas para crianças e pessoas com autismo, seja na área previdenciária e na área da saúde também. Que legal. Acompanhando a trajetória de vocês, a gente sabe que empreender no Brasil não é fácil. E hoje o escritório de vocês, além de ser referência, vocês começaram literalmente do zero. E nós temos uma essência no Engrena, que é a essência de como que eu comecei e o porquê. Aí a pergunta é de milhões. O que motivou vocês a entrarem no mundo do empreendedorismo e hoje se tornar essa potência que vocês são hoje? Então, na verdade, eu falo que empurraram minha vaquinha ladeira abaixo. E eu me vi obrigado a começar a ser empreendedor. E só um parênteses interessante que hoje eu estava conversando com a tia da minha esposa e a gente precisava entrar com o processo de inventário da avó dela e tinham que me qualificar. Aí o tio dela falou, mas você falou que era empreendedor, por que você não falou que era advogado? Eu falei, porque quando o juiz vê que eu sou empreendedor, ele vai ficar com pena. Aí vai dar tudo pra gente. Você falou que eu sou advogado? Ele fala, não, você é rico. Mas bem, comecei no escritório, fazendo estágio. Logo depois que eu formei, realmente, o advogado empurrou minha vaquinha ladeira abaixo. Tive a oportunidade de começar uma parceria, trabalhar no interior de Minas Gerais, na cidade de Ubá, com uma pessoa maravilhosa. E logo depois eu conheci meu sócio de 3 filhos, que é o Dr. Jorge. Um fato assim, muito interessante. Era para ser. Estamos juntos há 12 anos. E o mais interessante é que realmente a gente não tinha escritório quando a gente começou. Né? Eu ia de porta em porta. E era interessante. Só 12 anos atrás, eu com 30 anos, ainda carinha de menino. Né? E as pessoas achavam estranho. Porque tipo assim, que advogado é esse que não tá numa sala chique, né, de terno e gravata? O que ele tá fazendo aqui na minha porta? Ele deve estar passando fome, tadinho, de porta em porta. E ali, mas foi aonde a gente começou dali
começaram a vir outros e outros clientes, e aí a gente usou um pouquinho do marketing e estrategicamente a gente escolheu uma loja, e não é sala, é loja mesmo, térreo, colado com a agência do INSS. Nossa primeira prospecção não foi pela internet, foi um cavalete que a gente tem orgulho de mantê-lo até hoje na porta da galeria para chamar o cliente. Então assim, ali tudo começou com muita luta, muita batalha, muita seriedade, muita honestidade, entendeu? Tropeçando, levantando, né? Jamais passando por cima dos outros. E nesse meio tempo de vida, de trabalho, eu tive a oportunidade de ter o Fabiano vindo trabalhar dentro do escritório com a gente. E ali, mas como ele falou, as coisas foram se multiplicando cada vez mais. Tracy's hoje é um escritório que brilha no Brasil todo e a gente está espelhando isso agora em Juiz de Fora. Fabiana, a sua posição ela é muito estratégica dentro da empresa, né? Da parte de administração, gestão, e a gente sabe que o corpo, existe membros, e a sua posição estratégica está muito ligada à tomada de decisão. Sim. Agora, abre a caixa preta aí e fala pra gente. Como que foi para você começar fazer uma administração de algo que ainda começou literalmente do zero? Como que você desenvolveu? Então, ninguém faz nada sozinho. Né? Eu falo que para você emagrecer, você não emagrece 30 quilos da noite pro dia, nem engorda 30 quilos da noite pro dia. Então, assim, também eu trabalho dentro de uma empresa. Quando o Fabrício e eu, nós fomos trabalhar juntos, foi muito interessante que eu vinha de um problema pessoal e profissional muito grande. Uma sociedade que, infelizmente, não deu certo, mas eu sou grato. Eu falei isso com o Fabrício hoje. A gente costuma guardar mágoa e rancor, talvez de pessoas que não foram tão legais na nossa vida. Mas eu sou grato, porque se não fosse por isso, eu não estaria aqui hoje. E quando o Fabrício e o Dr. Jorge, sócio dele, me chamaram para mim vir para o escritório, não foi com esse objetivo de administrar. Foi uma outra área que era ajudar as pessoas em relação ao seguro DPVAT. Eu vinha de uma sociedade que eu tinha saído, eu vinha de uma Covid, foi no final da Covid, foi 2022, janeiro de 2022, e eu tinha a possibilidade de ficar em Três Rios ou voltar para Juiz de Fora. Voltar para Juiz de Fora, para minha casa, que por acaso é dividida com meu sogro, é um embaixo e um em cima. E eu falei com minha esposa, eu não volto. E ali foi muito interessante, que parece que dali eu rompi um laço, né? E foi onde que o Fabrício, eu lembro direitinho como se fosse hoje, eu em casa, no quartinho de empregada trabalhando, na época eu tinha uma financeira, eu atendendo os clientes pela internet. O Fabrício me ligou, o que você está fazendo? Eu falei, estou aqui trabalhando. Ele falou assim, você pode vir aqui no escritório agora? Eu nunca vou esquecer isso. Eu posso. Eu nem tomei banho. Coloquei uma calça, uma camisa e falei assim, Cassiano, você conhece? Minha esposa. O Fabrício me falou para mim lá no escritório, eu acho que eles vão me fazer uma proposta de trabalho. E eu fui todo feliz. Aí cheguei lá, foi muito rápido, que o Fabrício já estava indo embora para Juiz de Fora, enfim. E ali a gente começou. E o Dr. Jorge, ele sempre me tratou, sempre me igualou, não como uma pessoa que estava entrando ali por ser irmão do Fabrício, mas como uma pessoa que vinha para ajudar. E eu tenho um problema. Eu sou muito inquieto. E na maioria das vezes eu não escuto as pessoas. Mas por não me escutar, eu entendo que eu cheguei onde cheguei. Porque lá no começo, pessoas chegaram para mim e falaram assim, faz só o seu, não se mexe naquilo que não é seu. Mas eu via que o computador não funcionava direito. A internet, então, que a gente precisa, que hoje é ferramenta de trabalho. A gente sem internet, a gente não faz nada no escritório. E aquilo incomodava. O escritório estava vindo de uma fase de expansão e ainda tinha que acabar a cozinha. E as meninas às vezes comiam na mesa de trabalho. E é legal falar isso, porque a gente foi construindo isso. O Fabrício e o Jorge foi confiando em mim e nós fomos construindo isso junto. A gente não tinha recepcionista. É muito interessante. A Érica. Sim. A Érica é nossa irmã, tá? A gente colocou ela como Érica Salfer agora. Irmã adotada. É nossa irmã adotada, é. Legal. Ela é muito maneira. É desse tamanho. Mas tudo bem. Ela foi a primeira secretária. E o Fabrício e o Jorge eles sempre foram muito pé no chão na questão financeira. Mas como que vamos contratar uma secretária, uma recepcionista, vai onerar? E a gente foi encaixando, olha, tira a diarista, porque a diarista ela vem aqui uma vez a cada 15 dias, não resolve nada. Metade do salário já está pago aqui, tirando a diarista e colocando ela. E a recepcionista ainda fazia limpeza, fazia o café, fazia a limpeza e fazia a parte de recepção. Hoje a Érica, ela é nosso braço direito na parte financeira. Ela passou pelo escritório virtual
E ela foi desenvolvendo. Então, quando a gente fala isso, não é só começar a empresa, é começar processos, começar com pessoas. Sensacional. São 2 anos e 10 meses que eu estou no escritório e 3 pessoas saíram do escritório nesse período. Uau. 2 por opção e uma porque, infelizmente, a gente viu que não se encaixava com aquilo que a gente queria. Só que nesse mesmo período, o escritório mais do que duplicou. Hoje, contando com o Fabrício, com o Dr. Jorge, só entre si são 16 pessoas. Uau. 13 mulheres. Eu vou querer te fazer uma pergunta polêmica. Pode falar. Isso, ô Lu, você leu meu pensamento aqui, que eu tô com aqui. Sabe por quê? Eu vou fazer uma pergunta polêmica pra ele, assim. Eu tô nos 2 mundos. Eu sou advogada, já advoguei mesmo, muitos anos. Hoje não é mais o meu foco. Eu só trabalho no que eu chamo de pré-judicial, né? Sim. Antes do judício. Uhum. Beleza, consultivo, legal. E sou administradora. E tenho escritório. Hoje, meu escritório é em sociedade com a minha mãe, né? Sim. Ele é um dos meus negócios, graças a Deus. Aí eu te pergunto, qual foi a maior dificuldade administrativa? O que você teve que implantar das questões de gestão que a gente sabe que qualquer empresa tem que ter e que você encontrou mais resistência com o advogado? O advogado. Eu Mas tô é- pensando em você. Eu vou te falar por quê. O Ele nem advogado, pensou pra falar, adorei. O problema... o advogado, com todo respeito, porque eu estou fazendo direito, e eu fui fazer direito Ele só sabe ser por causa dele. O meu pai fala muito assim, você vai ter 2 profissões, vai ser o único da família que vai ter 2 faculdades. Eu falei assim, não, pai, eu e o Fabrício. Aham. Porque o Fabrício vai ser advogado 2 vezes, por ele e comigo. Uhum. Entendeu? Tá Então, mas já tá dando pra quase morrer 2 mas vezes. por quê? Aí eu vou te contar uma breve história, que a minha maior briga Uhum. foi na gestão financeira. Sim. Sabe por quê? Eu creio que a gente deve ter guardado isso até hoje. Sabe aquele livro caixa que você compra na papelaria? Era maneiro, era massa Sei. demais. Sei. Era Cara, muito maneiro. era aquilo. E o Dr. Jorge Sostele anotava as entradas e as saídas e tinha que tirar a foto e mandar para minha irmã, que chama-se Luciana, Aham. tá? Essa é a irmã. Não, mas nossa irmã não. A gente destituiu, ela trocou a gente por um avião, que ela só traiu anda a de van. gente. Você falou que saíram 3 do escritório, saíram 4 com ela. Ah, mas ela era... como Ela fala? não come, mas ela Ela traiu não a come, gente por ela um não- avião, é porque a cabeça dela é grande, aí ela não cabe no avião. Ah, ótimo corte, né? Mas enfim, então assim, ele tinha que tirar foto e mandar para ela lançar numa planilha no Excel. Falei, gente, não. Que me incomodava. Aí o Fabrício virou para mim e falou assim, 6 meses depois isso, ele falou assim, vem me ajudar na parte financeira com a Luciana, você fica aqui na parte financeira no escritório, a Luciana fica em Juiz de Fora. Só que não é o financeiro, botar a mão no dinheiro, não é o que eu gosto. Eu gosto de desenvolver ferramentas. Aí demos a oportunidade, eu e o Zinete. A tia Nete. Por que a tia Nete? Porque ela é tia de todo mundo lá do escritório. Ela tem as tias, as sobrinhas de verdade e nós. Ela é uma pessoa maravilhosa. Elegante, muito elegante até. E ela foi cuidar do financeiro. Criamos uma planilha. Cara, que evolução. Primeiro, a gente tirou essa responsabilidade do Dr. Jorge, que é sócio do Fabrício. Uhum. O cara tá precisando cuidar de 1 milhão de processos, tá cuidando de parte financeira. Colocamos na mão dela. Essa planilha durou 2 anos. Foi muito eficiente. Só que ela maturou e já estava na fase de Obsoleto. declínio. O que aconteceu foi no período que a Luciana saiu e entrou a Érica. A Érica tinha medo, porque a única coisa que ela conhecia de financeiro era Pix, cartão de crédito, cartão de débito e dinheiro. Nossa, Ela não sabia o que era DRE, fluxo de caixa. E sabe quanto tempo tem isso? Foi em janeiro desse ano. Hoje a Érica, ela, para não falar que 100% do nosso escritório é gerido por um sistema. Aham. Que é o ADV Box, até fazendo um merchan aqui, tá? E parte ela usa uma planilha, mas é uma planilha mais de controle diário, para ela controlar o dinheiro, coisa simples. Uhum. A planilha, se eu apagar amanhã, ela não vai fazer diferença. Então, assim, a maior evolução foi isso. É ver o financeiro saindo de um bloco, um caderninho, para o ADV Box. Caderno, não, caderno. Caderno. Lá tem muitos E eu anos falo, das suas Fabrício, É, a gente muito não certo. sabe Um quantas caderno. pessoas... Vocês, graças a Deus, é o trabalho de vocês foram abençoados, trabalharam e ganharam dinheiro. Mas eu já parei para... Quer dizer, eu não gosto nem de ficar pensando. Mas e aquelas pessoas que não pagaram? Porque o controle era arcaico, era um papel. Era Entendeu? muito legal, era assim.
no administrativo, que Eu a gente sei faz como o é trabalho, né, pede o benefício dentro do INSS, que a gente considera um processo administrativo, e tem o processo judicial, quando o INSS nega. Então, por exemplo, quando a gente ganhava no judicial, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que entrar no processo do cliente, ver a data que o INSS comunicou para o juiz que o cliente começou a receber, aí eu pegava aquele livro caixa, ia passando folha por folha até chegar naquela data, para contar dali para frente quantas vezes apareceu o nome do cliente e o valor que ele pagou na frente, para ele poder fazer o resto do acerto no final do processo. Então, assim, era uma coisa muito doida. E quando passava batido? Tipo assim, a gente às vezes na correria era muito nome, passava aí, Nome cobrava abreviado. mais que o do cliente, cobrava assim. Cobrava, mas só que o cliente, ó, você traz os seus recibos pra gente conferir aqui. Então, a gente nunca, jamais recebeu mais do que era o combinado. Mas assim, a gente saiu realmente de um livro caixa ali, anotado, para um sistema que hoje, por exemplo, pelo meu celular eu sei quanto que tem no meu caixa, eu sei quanto que eu tenho de capital de reserva dentro do escritório, eu consigo ter uma ideia de quanto que eu vou receber no final desse mês. Você reinveste no seu negócio, coisa que eu vejo que é uma dificuldade. Eu te fiz essa pergunta porque, vindo desse mercado, uma das coisas que eu vejo de maior dificuldade é que o advogado, na maior parte das vezes, ele é excelente advogado, mas ele não é administrador. Sim. E ele demora para ver valor na administração. Ele não consegue vislumbrar, né, a não ser em casos muito específicos, que eu vou gastar X, mas não é gasto, é um investimento. Vou estruturar aqui uma coisa que eu já tenho muito boa de entrega e vou fazer o que vocês fizeram, triplicar, duplicar. Vou abrir filiais em outras cidades. Sim. Vou ter tudo, vou ter a gestão do meu negócio na minha mão. Eu vou saber se eu estou precificando certo. Porque muito advogado tem mania de precificar no mercado. Ah, quanto que tá cobrando no mercado? Ah, tanto. Vão cobrar tanto. A tabela da OAB fala mínimo tanto. Você não considera o seu contexto. E isso, assim, eu acho muito legal Uma você outra falar dor, sobre isso. A gente, só fazer uma observação, a gente ainda não implantou a questão do Prolabore dentro do escritório, é uma coisa que a gente está organizando. Então, assim, a gente paga as contas, a gente tem um capital de reserva e aquilo que dá de lucro tem a participação minha e do meu sócio, que não é o ideal. A gente ainda quer acabar de formular um plano de cargos e salários para que o que o Fabrício faz, se eu fosse contratar alguém para isso, quanto que eu pagaria, e aí eu trazer meu Prolabore e mesma coisa do meu sócio. Bem, mas assim, o que eu vejo? Qual que é o grande problema? O advogado, o antigo advogado, que eu acho que não tem mais espaço, ele é o empreendedor advogado, ele tem, primeira coisa que tem que saber, isso a gente aprendeu, o nosso estoque é tempo. Se você não tem tempo, você não produz. A primeira coisa que eu fiz foi, no início da pandemia, minha irmã, ela estava trabalhando pouco, ela trabalhava para uma prefeitura aqui de Minas Gerais, uma cidadezinha pequena. Eu falei, Lu, olha só, eu demoro 3 dias, eu gasto 3 dias no mês, ou seja, 10% do meu mês, se for em dias úteis até mais, pagando conta do escritório. Isso em 2020, então não era fácil igual hoje. Você tinha que tirar um boleto, pagar, às vezes o sistema não estava funcionando, às vezes o sistema do banco não funcionava. Então eu perdia 3 dias de um mês para pagar a conta. Eu falei, Lu, vem trabalhar comigo. Você me ajuda, eu te ajudo. E ali começou a organização. Aí o Fabiano veio um tempinho depois. O Fabiano veio, ele teve esse problema na sociedade dele, só que eu nunca dei mole pra ele. Eu falei com ele, ó, você vai vir, e eu falo com o meu sócio, eu não quero dar moleza pro meu irmão. Falava. A gente vai. E assim, ele tá ali não como meu irmão, ele tá ali porque ele galgou O espaço dele. Então, assim, qual que é o grande problema hoje? Hoje tem um alvará. Advogado adora receber alvará sexta-feira. Vou passar o fim de semana cheio de dinheiro. Fica felizinho achando que aquele dinheiro é dele. Não é dele. Entendeu? Assim, o que você tem que pensar? Hoje, por exemplo, você tem uma ideia. Eu vou só te dar um exemplo e o Fabiano depois pode falar de administração, que ele que é fera nessa parte. Eu precisava comprar minha moto, trocar minha moto. Cartão de crédito tem taxa, banco tem taxa. Eu falei com a Érica do nosso financeiro, peraí, a gente tem um capital de reserva, não tem? Tem. Se eu pegar o dinheiro emprestado com o escritório, vai atrapalhar o capital de reserva? Não, pode fazer isso. O escritório
me emprestou um dinheiro que eu pago todo mês para o escritório. Olha só, eu não misturei patrimônio. Sim. E eu usei, o meu escritório está tão bem estruturado financeiramente que o próprio escritório me emprestou um dinheiro que nesse momento não faz falta para ele. Só que as pessoas não enxergam isso. Se um advogado tem uma secretária, o que ele faz? Ele vai ganhando dinheiro e vai só gastando. Aí chega final do ano, o que ele tem que fazer? Pagar 13º. Uhum. Sabe como que a gente faz? Todo mês a gente tira 1/12 referente ao salário de cada funcionário, para quando chegar no final do ano, tá o 13º de todo mundo. FGTS, é assim também. A gente tem um capital de reserva para demissão. Então, assim, isso tudo começou nessa organização. Provisionamento de despesa básico, mas que a gente pensa que o escritório de advocacia não encaixa. Escritório é diferente, não é empresa. Você sabe aquela história da Érica, que era recepcionista, que fazia limpeza? Hoje eu tenho a Marcele, que é recepcionista, e nós temos a Rosane, nós temos a Rosane, que ela não é da limpeza, ela é nossa cuidadora. Porque é maravilhoso ela chegar pra gente e falar assim: você quer um cafezinho? Eu nunca tomei tanto café na minha vida. Entendeu? Sério. Eu tenho mais café no corpo do que água e sangue. Uhum. Entendeu? E assim, água, né, Fabrício? Toda hora agradando a gente. Então, assim, é um carinho que ela tem por nós de mãe. Uhum. Entendeu? Então, assim, se você for falar 2 anos atrás, era inimaginável nós termos uma recepcionista que ela se paga, porque ela não só atende telefone, atende cliente. Ela cuida dos documentos. Os nossos documentos, e o Fabrício sabe disso, eram bagunçados. Não tinha ninguém. Aí o Zinete, que hoje é do financeiro, ela entrou fazendo um trabalho de organização, mas virava e mexia o cliente. Eu quero minha carteira de trabalho, mas nós já devolvemos para o senhor, nós não ficamos... Não, mas eu deixei aqui. Eu quero meu laudo médico de 1973. A gente não fica com laudo. O que a gente fez? Hoje, o cliente deixa documento? Protocolo. Se for documento pessoal, a gente digitaliza na hora e já entrega. Devolver o cliente, protocolo de entrega. Tem documento arquivado? Tem lá o número do cliente com o nome dele, qual pasta que está arquivado. Uhum. Nós temos armário, o Fabrício e o Jorge mandou fazer armários lindos lá, planejado. Tem um armário enorme lá, tudo separado, igual planilha no Excel. Dar entrada, digitalizar, devolver, tudo organizado. O cliente chega lá para buscar, você digita o nome do cliente, você sabe em qual lugar que está. Muito bom. Isso é organização. Por mais que a ideia surgisse de alguém, todos trabalharam. Eu mandei ontem para o Fabrício, para a Érica, acho que foi ontem, que hoje, na hora que a gente manda mensagem para o cliente falando da perícia médica da avaliação social, na mensagem automática que a gente programa lá no nosso bot, já vai a orientação para o cliente como que ele deve proceder. Uhum. Temos dificuldades? Temos. Como qualquer lugar. O Fabrício, eu falei com ele, o Fabrício hoje é o cara que mais trabalha dentro do escritório e era para ser o que talvez menos trabalhasse, porque ele é um dos sócios, ele tem mais, tirando o sócio dele, ele tem mais 14 pessoas ali ao redor para trabalhar. E ele é o meio. Por que ele é o meio? Eu sou comercial, eu sou a entrada, a Érica financeira, a saída. Só que ele é o jurídico. Ele é a entrega. Ele é a entrega. E assim, o que acontecia muito? As meninas que trabalham no jurídico ainda dependiam muito dele. Eu falei, cara, começa a mandar pesquisar. No entanto, que ele fez isso agora, né? Você parou. E eu falei, não traz ninguém de fora. Treina quem você tem aqui dentro, porque você tem 2 meninas aqui, desculpa, são muito fodas, muito boas, tá? E elas estão desenvolvendo. Uma é formada em Direito e a outra faz faculdade no mesmo período que eu. A menina é boa. E eu tenho certeza que 1 ano o Fabrício vai estar mais tranquilo. Uhum. Então é isso. Primeiro, nós temos que acreditar na gente. Se a gente não acreditar na gente, ninguém acredita. Sim. Segundo, a gente tem que acreditar quem está do nosso lado. Também, se a gente não acreditar em quem está do nosso lado, a gente não anda. O Fabrício não está todos os dias em 3 sítios, nem todos os dias em Juiz de Fora. Então, nós temos que acreditar. Então, assim, para mim, os maiores desafios foi a parte financeira, que veio lá do caderninho, que teve a Luciana, que ajudou esse começo de gestão, aí o Zinete, e hoje a Érica. Eu já saí de cena, hoje é tudo a Érica. E a parte de documentação. Por quê? A documentação para um escritório de advocacia, você como doutora sabe disso. É importantíssimo. Um documento que falta, você coloca errado, você atrapalha todo um processo. Sim. Então, assim, mas o mais interessante, o Fabrício e eu, nós pensamos muito iguais. Né, Fabrício? Assim, eu vou falar sobre isso também, mas, doutor, eu gostaria, assim, do fundo do coração, eu quero voltar num momento específico na sua trajetória, que
empresa que não vende quebra. Uhum. E teve um começo, porta a porta, muitos nãos. Uhum. Hoje, obviamente, mais de 10 anos no mercado, queria te parabenizar, vocês, a equipe, porque não é fácil. Mas eu quero voltar naquele momento, quando você começou há mais de 10 anos atrás, tomando aquele tanto de não na cara, chuva, passando fome, sem dinheiro de passagem, aquelas dificuldades que você passou para vender. A grande pergunta, como que você manteve um equilíbrio emocional para não desistir? Eu acreditava em mim. Eu falo com a minha esposa. A gente pode falar palavrão, não pode? Já passou de 5 minutos, pode estar liberado. Eu falo com ela assim, eu sou muito foda. Aí ela vira pra mim, nossa, você é muito convencida. Eu falei, pô, se eu não acreditar em mim, quem vai acreditar? E aí, quando o Fabiano tava falando aqui, acho que essa pergunta se encaixou legal, porque às vezes quem tá nos assistindo fala assim, poxa, mas é fácil um escritório que tem um faturamento de, hoje, sei lá, a gente deve bater uns 4 milhões esse ano, um faturamento, 4 milhões num escritório, é fácil você ter uma equipe dessa. Sim, é fácil, assim, fácil financeiramente, né? Mas olha só, você pode começar como estagiário. A sua estagiária pode ser a sua secretária. Você já pensou em trabalhar, eu vou voltar na sua pergunta, mas é só pra, você já pensou em trabalhar com um sistema de indicação? Porque aquela pessoa que te indica um cliente, um funcionário seu, uma pessoa que trabalha com você, te indica um cliente para o escritório, a sua secretária, a sua estagiária, se você fala assim, vou te dar 20% do que você trouxer. Você já parou para pensar que às vezes aquele cliente que ela trouxe, mesmo você pagando a comissão, ainda vai pagar o salário dela? Aquele dinheiro que você vai ganhar vai fazer você pagar o salário dela e às vezes ainda vai sobrar. Então, às vezes o próprio funcionário se paga. E isso que as pessoas não enxergam, né? Mas assim, eu acreditei muito em mim. Eu acreditei, eu tive fé, eu tive esperança. E eu vou te falar assim, eu tive um povo, eu tive assim, uma religião mesmo, algo que estava comigo ali, que fazia eu acreditar e eu prosperar. E eu sempre tive pessoas boas no meu caminho e ações foram embora. Não são falando ruins, assim, pessoas más, mas pessoas que talvez estariam comigo só para se aproveitar da situação. Essas pessoas foram embora. E desde sempre, eu brincava que eu dormia com a Gislene, que é minha esposa de um lado, e as Marias do outro, que o meu primeiro armário, o primeiro lugar de arquivo meu, eram aquelas caixas de arquivo morto, cheias de envelope, cada uma referente a uma letra do alfabeto. Então tinha, como Maria era muito, tinha só as Marias. Todo dia, eu morava num apartamento, era uma mesinha quadrada, tipo essas de bar, uma de madeira. Todo dia eu ia trabalhar, pegava o notebook, pegava a impressora, era impresso, não era eletrônico. Tinha que imprimir 3 vias, uma para voltar para você, uma de reserva do processo e a do processo. Isso quando o juizado lá federal não exigia 4 para ir para o INSS. Então você tinha que imprimir aquilo tudo, tirar cópia de tudo. E xerox, que gastava. E chegava no final do dia, eu tinha que desmontar aquilo tudo, porque era a nossa mesa de jantar, de almoçar, de refeição. Então eu tinha que desmontar aquilo tudo e guardar em outro lugar, porque eu estava mexendo com documento. Então, assim, foi muita luta. Até hoje, foi muita perseverança. Teve uma vez, isso eu gosto de falar muito, eu saindo de Três Rios, pegando a BR-040, e nesse dia, eu ainda não tinha escritório, e eu não voltei com nenhum processo. Eu falei, caramba, será que isso vai dar certo? E deu, tá aí. E hoje eu vou ser muito sincero, eu falo com eles, eu falo mesmo, graças a muito trabalho, muito esforço, muita perseverança, persistência, se eu não fizesse nada de diferente, já estava ótimo. Só que aí é um outro pensamento que eu vejo onde os advogados esbarram. É a questão, você tem que pensar em abundância, em prosperar, em fazer quem está junto de você ir junto. Muito bom. Crescer junto. Só que as pessoas não falam isso. Eu não vou contratar esse estagiário, eu vou contratar ele, mas eu não vou ensinar ele, porque depois ele sai daqui, ele vai ser meu concorrente. Que seja, que legal. Você fez algo grandioso. Só que as pessoas não veem isso. Então, lá atrás, foi um esforço, foi um trabalho de formiguinha, né? Eu brinco, eu falo com o pessoal para vocês, hoje sentarem nessa cadeira acolchoada, eu já sentei muito em toco lá atrás para atender cliente. Então, perseverança, fé, você tem que acreditar em você. Se você não acreditar, ninguém vai acreditar em você. Cabeça no lugar e pensar sempre o que você vai fazer. Por exemplo, se eu sou criminalista, talvez eu teria uma portinha de escritório na frente da delegacia.
Eu sou previdenciarista. Eu tenho meu escritório lá em Três Rios, colado com o INSS. Fazer o marketing que eu faço até hoje, eu gosto. Cara, cartãozinho. É muito legal quando você atende alguém. Olha só, eu tô falando de um Fabrício de 10, 12 anos atrás, falando de marketing. Que não é o marketing hoje que a gente faz de Instagram, Facebook. Estou falando de um Fabrício, de um marketing da época, que funciona até hoje. Raiz mesmo. Meu amigo, eu chego para um cliente e falo, quem te indicou para o escritório? Ah, não sei, foi uma mulher dentro do ônibus, ela me deu seu cartãozinho. Olha que legal. Então, se você dá o cartãozinho, você foi abastecer, ô fulano, começa a conversar, às vezes você é tímido, no caixa do supermercado, você tá ali passando um montão de compra, você começa a conversar com a pessoa, vou deixar aqui um cartãozinho com você, eu sou advogado, e às vezes aquela pessoa não precisa, mas às vezes o pai, a mãe, um tio. Isso é muito legal. Entendeu? É isso. Não, muito bom. Muito obrigado pela sua resposta. Advogada, mais uma vez, um tapinha de luva. Talvez você que está procurando formas extraordinárias, eu estou conversando com um advogado muito bem sucedido, que teve um começo literalmente do zero, e a fórmula mágica que eu acabei de perguntar a ele foi: primeira coisa, acredita em você. Como que você quer ter uma aula de pós-doutorado, sendo que você está no ensino fundamental? Então, aprenda que o extraordinário, em grande parte, está na sua atitude, em você acreditar em você. Então, pega essa e aprende com quem faz. Sabe por quê, ô Fabrício? Eu ouço isso todos os dias. É seminário, é palestra, é curso, é PDF, é imersão, é um tanto de coisa. Pessoa, é muita carga, é muito conteúdo, mas as pessoas estão esquecendo de fazer o básico bem feito. E quando a gente fala de essência, poxa, uma empresa de mais de 10 anos no Brasil já tem que um Oscar para vocês. Não é fácil. Agora, se redescobrir, reinventar, fazer diferente, não é todo mundo está disposto a pagar o preço. E só um parênteses, você esqueceu do mais importante no seu começo, tá? Mas eu vou te lembrar que ultimamente você tá assim. Tá bem. Ele tinha um neném, o Gustavo, que hoje tem 16 anos de idade, porque quando o Fabrício se formou, o Gustavo era recém-nascido. E assim, eu lembro que hoje a OAB, com todo respeito a quem faz a OAB hoje, você tem cursinho, você tem questionário na internet. Na época do Fabrício, eu lembro, acho que era uma folha que ele comprou, um painel enorme. Eu chegava na casa do sogro dele, que na época ainda morava com o sogro no começo, aí você esqueceu de falar e já falou da segunda parte. Quantos anos você tem de formar, Fabrício? Eu tenho 15 anos. O Fabrício tava lá estudando, sabe? Eu chegava lá pra ver o Gugu, e ele estudando. Eu falava, pô, vão ali comigo, vão tomar cerveja. Não, ele estudando. Então, assim, o que ele tá falando, e só complementando, hoje, as pessoas que fazem direito, fazem estágio, não querem fazer cafezinho. Não. Acha que é vergonhoso. Eu ouvi na minha sala a menina falando, professor, eu tô fazendo cafezinho. Eu faço café lá no escritório, o Fabrício faz. Ontem eu cheguei no escritório, tinha 4 meninos fazendo café, porque a Rosane teve que atrasar um pouquinho. 4 meninos fazendo café. Entendeu? Se a gente precisar, a gente tira o lixo, a gente lava o banheiro. Eu troco o lixo, limpa o Entendeu? privado, eu jogo um desinfetante pra ficar cheirosinho. Ai, como que essa pessoa que não quer fazer um cafezinho vai agradar? Não, Porque o café, quem toma café, dá o café é um agrado. Claro. Entendeu? A pessoa não quer agradar, como que ela vai ser? E outra coisa, as pessoas hoje estão preocupando mais com o escritório com o nome bonito na parede do que em atender o cliente. Sim. Legal. Eu tenho um monte de advogados que eu conheço que tem escritório bem montados, estruturados, investiram. E às vezes está vazio. E você sabe onde é o nosso Também escritório? ninguém quer vender, né, gente? Porque vender dá Dá trabalho, trabalho, quer sentar a bom. bunda no escritório e falar assim, eu já sou... A gente, não vou falar porque dá processo. Não pode falar nome. Mas quem acompanha a gente sabe, caso de Alecrim. Alecrim, eu sou lindo, herdeiro. Agora eu vou sentar a minha bunda aqui e o cliente vai vir porque eu sou muito lindo. 7 nunca será 15. É o tipo do advogado, gente, Deus me perdoe, não gosto de falar dos outros, mas eu estou falando. É aquele advogado que é o que você está falando. Eu, quando era estagiária, eu acho que você também passou isso, você contou a sua história, eu tenho 13 de formado, pelo menos na mesma época, né? O que acontece? Eu era nova e tinha cara de nova. Então, você chega para atender, quando você está recém-formado, o cliente meio que
Estranho. Quando eu era estagiária, mais ainda. O juiz, então, na minha época, a gente ainda ia em secretaria, despachava, né, fazia protocolo, ia lá para poder conversar, para dar andamento nas coisas. Quando eu cheguei no início, o povo olhava pra mim com a cara assim, não, né? Sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a andar muito bem arrumada. Então, eu sempre andava muito maquiada, cabelo impecável, roupa, sempre usei. Vocês me viram chegando aqui, quem me conhece já sabe. Eu só ando de salto muito alto e muito fino. Então, eu fiquei muito elegante, aí eu parecia mais velha. Aí já foi melhorando. Pede uma estagiária hoje pra ela andar 10 horas com um salto desse aqui que eu tô. Pra bater perninha no fórum lá, cheio de pastilha de processo na mão pra você ver se ela vai. Não vai. Eu quero fazer uma crítica aos estagiários, e faço mesmo. O estagiário hoje quer ganhar dinheiro. O estagiário, isso eu não faço, está fora das minhas atribuições. Meu amigo, eu estagiava de graça. De graça não, porque eu aprendi. O meu ganho foi o aprendizado. Sim. Entendeu? Na nossa época, não tinha chat GPT. Não tinha previdenciarista, que você digita lá, modelo de petição inicial de auxílio-doença, já aparece prontinho. Modelo de auxílio-doença para quem é portador de HIV, tá lá prontinho. Chat GPT, faz... Não, meu amigo, era livro. Livro. No máximo, tinha ali uma outra aulinha que era muito difícil ter. Era livro, entendeu? Então, assim, hoje as pessoas têm tudo muito fácil e não valorizam. O que o Fabiano falou, isso é uma outra coisa. Se eu fosse começar hoje, eu falo isso muito, se eu fosse começar hoje, eu não investiria no escritório físico, eu investiria no escritório virtual. O que você gasta aqui em Belo Horizonte, como é uma capital, acho que é até mais caro, mas em Juiz de Fora, por exemplo, para você manter um escritório básico mesmo, é R$1.500 por mês. Nossa, R$1.500. Isso daqui vale só a porta. A porta. A cadeira pra você sentar na rua, R$1.500 contas. R$1.500, o que você faz? Você pega, transforma isso em prospecção, você trabalha da tua casa, você atende o Brasil todo, entendeu? E assim, você quer painelzinho ripado, bonito na parede, você pode fazer videochamada com o fundo que você quiser atrás. Então, se você quiser ter um escritório bonito. Então, meu amigo, eu acho que o virtual e o advogado que hoje não empreende e o advogado que não enxerga a tecnologia, ele pode desistir da advocacia. Me dá nervoso, me dá alergia quando a pessoa fala assim, advogar hoje não é tão bom, a advocacia não dá dinheiro. Meu amigo, não dá pra quem não trabalha. Na verdade, qualquer coisa na vida. Não dá pra você trabalhar, você tem. Então, assim, o Fabiano conta essa história. Eu chegava no escritório que eu fazia estágio, teve um dia, uma segunda-feira, e na época eu de terno e gravata. E eu mudei esse conceito, primeiro que meu público é um público que eu acho que o terno e gravata pode assustar um pouco. Segundo, eu já passei muito por isso que você falou, Lu, que é a questão, eu achei que ia chegar aqui ia ter um advogado velho para me atender, porque eles têm essa figura. Mas eu comecei a jogar isso ao meu favor, porque quando eu abri a boca para falar, a pessoa, esse menino esse menino sabe muito. Os meus clientes falam, eu vou te chamar de menino, eu vou te chamar de você que você tem idade para ser meu neto. E aí, você ganha autoridade pelo que você fala, pelo que você sabe. Legal. E não pelo terninho bonitinho, ou pela sua gravata bonitinha. Ou aquele relógio que você comprou por R$20 ali no Shopping Rock e acha que tá, né? Então, assim, meu amigo, não venda o que você não é. Muito legal. Não saia... Você me perguntou do negócio, veio aqui na minha cabeça agora. A tua essência é o principal. Você dá um sorriso para um cliente, você resolveu o problema de um cliente, tem empatia com o caso dele. Muito bom. Entendeu? Se um cliente nosso chega no escritório, eu sentado aqui e ele aí para falar comigo, ele já assusta só pelo tamanho da mesa. Não, meu amigo, não pode ser assim. Empreender já é difícil, advogar também é difícil, por N motivos. Mas se você tiver coragem, se você for perseverante, estudar, pensar fora da caixa. E pensar fora da caixa, você vai longe. Ô Lu, eu tô guardando uma pergunta polêmica aqui que eu vou fazer daqui a pouco. Porque se não tiver polêmica aqui, não engrena, né? Não e nem começou na bisbilhotice de vida pessoal ainda, que eu adoro perguntar as perguntas de vida pessoal dos outros, gente.
É bom ser gêmeo, tá? Eu sei que você vai perguntar, talvez seja polêmico você fazer. É ótimo ser gêmeo. Mais de 10 colaboradores, né? A empresa de vocês. O turnover quase não existe. Isso é muito importante. Conta pra gente. Como que vocês mantêm uma saúde mental dentro da empresa, uma cultura tão organizada ao ponto de ter colaboradores fiéis com o projeto de vocês? Pode falar, depois eu falo. São 2 pontos. O Fabrício é a paz, é a tranquilidade. Uhum, Eu já sou a onda forte. uhum. Então eu chego e cobro. E às vezes bato forte. Por questões mesmo de experiência de outros trabalhos que eu tive que exigia isso. Uhum. Então eu creio que aí tem um equilíbrio. Porque tem hora que eu acelero o Fabrício, mas tem hora que ele me freia também. E nós somos muito assim, nós somos de dar voz às meninas, que são mulheres, inclusive, uma é minha esposa, trabalha diretamente comigo, né? E assim, por exemplo, sexta-feira, a gente comprou presunto e mussarela. De tarde a gente foi lá e comprou uma Coca-Cola. Aí tem dia que o Fabrício vem de Juiz de Fora, ele leva queijo, goiabada, doce de leite. A Cassiana às vezes faz um cachorro-quente, um molho de cachorro-quente e a gente come. Então tem essa questão paternal. Por mais que muitos administradores achem que o paternalismo é ruim, não é, porque isso aí é companheirismo, é compromisso. Eu passei no final do ano passado uma situação com meu filho que ele precisou operar. Em nenhum momento o Fabrício e o Dr. Jorge negaram a minha esposa trabalhar de casa. No entanto que hoje ela trabalha de casa. E se você perguntar a produtividade dela, é igual ou está sendo até melhor do que indo pro escritório. Não, tem sido melhor depois que a gente contratou o Ronei, né? Porque também, antes não era tão assim, não. O Ronei tá fazendo mágica ali, tá? Ah, mas ele é. E assim, Eu vou pagar o açaí, viu, gente? Foi tudo combinado isso aqui. eu vou Vou até pagar o açaí. parar Eu tô um brincando. minutinho aqui para poder enaltecer o meu sócio. Você, advogado, que tá cansado de ficar na mesmice, aquela coisinha de escritório que tá sentindo, por mais que você tenha uma estrutura boa, que você tá sentindo que falta um ajuste fino para você mudar de nível, é esse cara aqui, Pronto, que preparado. falta na sua vida. É esse cara aqui. E a procura tá grande, né? Tá, minha filha, eu sabendo. tô custando pra conseguir horário com ele, pra ver como é que a coisa é, tá? Você sabe como que ele me responde? Tô no trânsito. Olha tô só. fazendo não sei o quê. Ele Às vezes 11 horas da noite, né? Mas é isso. Mas a vida de atrevimento. empreendedor é isso. É. O empreendedor que quer trabalhar de 8 da manhã a meio-dia, ele nunca vai ter, ele vai ser estagiário. Esquece. Então eu quero ser estagiário. Então, assim, a gente conta essas histórias. Por exemplo, temos uma funcionária que ela passou recentemente com um problema com a filha dela foi acometida de câncer. Você imagina para uma mãe, Não. e a filha dela foi mãe agora também, então com a avó, ela sendo vó, Nossa. cara, e ela não falta o serviço. Ela se ausenta do serviço para às vezes acompanhar a filha, mas ela leva o notebook para casa. Trabalhando, a gente fala, não, pode deixar o notebook, no outro dia você... Não. Então acho que isso é paternalismo, mas é um paternalismo bom. Eu abraçar, e ninguém cresce sozinho. Então, assim, eu creio que isso é muito importante. Que ao mesmo tempo que a gente cobra, e eu cobro mesmo, eu sou muito exigente, e eu falo o seguinte, eu só cobro de quem que eu acho que é capaz, Uhum. ou de quem eu gosto. Porque da pessoa que é incapaz, que se prova incapaz, porque eu não... Porque, assim, não tem apreço, não tem vínculo nenhum, eu prefiro não seguir. Entendeu? Então, assim, acho que tem muito isso da minha cobrança com a orientação do Fabrício. Por isso dá muito certo. Isso é muito Entendeu? legal. E assim, nós somos muito inquietos. A gente não quer as coisas simples. E simples que eu falo assim, a gente não quer só isso. Por quê? Porque se a gente conseguir isso, quantas pessoas vão conseguir conosco? Uhum. Quantas pessoas vão crescer com a gente? É tão legal vermos que uma menina que trabalha com a gente comprou uma moto zero, a outra comprou um carro, a outra casou e comprou um apartamento. Poxa, é legal fazer parte da história dessas Caso pessoas. não convidou a gente. É verdade. Também Isso eu queria fazer uma observação, que eu sou canceriano e criado por vó. Eu parei de levar queijo pro escritório, porque eles só fazem essas coisas na sexta-feira que eu não tô lá. Chup-chup, cachorro-quente. Então eu parei com isso daí. Outra coisa, esse negócio de saúde mental. Não, que é isso aqui? Não, quinta série. Advogado tem que ser aquele cara quinta série purinha. Tem que chegar e brincar, levar o espírito leve. Uma vez uma cliente virou pra gente, ela olhou pra gente e brincou assim, nossa, deve ser muito gostoso trabalhar nesse escritório, que a gente com o cliente ali,
e brincando. Só que ele sabe que por trás tem um trabalho sério, um trabalho que resolve. E eu falo isso com a minha esposa, eu falo assim, eu acho que o nosso trabalho é tão sério, tão importante, que se a gente não levar a vida na quinta série mesmo, de brincar, né? A gente tem funcionário lá que trabalha com a gente que não arruma namorado. A gente brinca, é encalhada. E ela sabe disso. E assim, e ela é mais encalhada ainda que ela só tira foto com mulher. Eu falei, cara, não dá, você tem que, né, aparecer mais sozinha, né? Mas assim, é um carinho muito grande que a gente tem. É um respeito, igual eu falo, a gente só brinca com quem a gente gosta. Então assim, você brinca com todo mundo, você leva naquele... Você tem clientes que são amigos. Então, como é que eu vou manter minha saúde mental e controlar isso tudo? Não misture, não leve assunto profissional para casa. Leva assim, tô com um caso para resolver, vou conversar com a minha esposa, converso com meu irmão, embora meu irmão hoje trabalha, né, a gente trabalha junto, mas leva para casa assim, troca uma ideia, tudo, mas não absorva aquilo e leve para casa. Isso não é legal. Segundo, leve a vida leve. Entendeu? Acha um refúgio. Por exemplo, eu gosto de esporte, agora a paixão por moto, mas talvez a pessoa gosta de andar a cavalo, o outro gosta, sei lá, de uma música. Poxa, então pro seu primeiro horário, compra uma vitrola bonita, com som legal, você deita na tua casa lá, ouvir um fone de ouvido, né? Compra, vai lá, é isso, sabe? Não adianta a gente ficar falando coisinhas bonitas, a empresa tem que ter processo, a empresa tem que ter cultura, a empresa... Tem, lógico que tem. Tem que ter o caixa forte, tem que ter. Mas isso tudo só vai acontecer se o gestor estiver na frente. E a empresa, você sempre fala isso com a gente. A empresa é o retrato, né? A tropa é o reflexo do comando. Do comando, entendeu? Então, Total. Se eu chegar lá tratando mal todo mundo, eu faço questão de chegar no escritório, ir lá primeiro e cumprimentar todo mundo. Depois eu começo a trabalhar. Teu cliente, olha no olho dele, dá um bom dia pra ele. Poxa, ele se sente importante. Encontrou com ele no meio da rua, ainda mais cidade menor, para e cumprimenta ele. A pessoa se sente importante. Poxa, o meu advogado parou comigo no meio da rua. Sim, isso é legal, sabe? Então, tem essas questões. Se a gente fala de estratégia, de cultura, poxa, isso é brilhante, isso é importantíssimo. Tem que ter, na sua casa tem que ter isso. Sim. Mas, cara, você imagina só. Olha, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim. Não, leva na boa. A funcionária me manda mensagem, Fabrício, como é que eu faço isso? Não sei, resolve. Se for pra eu resolver, eu te mando embora. Eu falo assim com ela. E assim, gente, levemente, né? Então, poxa, você tá ameaçando mandar ela embora? Não! É assim, senão você vai ser funcionário do teu funcionário. Entendeu? Então, você entendeu a pegada como é que é? Poxa, mas chegou no aniversário, casamento de uma, manda um presente pra ela legal. Lembrar, né, do presente. Chegou o dia da... Secretária agora. Não, que a gente deu... Foi dia... Deu a secretária agora. A gente comprou caixa de bombom pra todo mundo. Todo mundo é secretário no escritório. Até eu ganhei. O Fabrício acho que eu também. Você não ganhou porque ele é... Não lembraram de mim dessa vez. A gente Depois de muito choro, lembraram de mim. Depois que você fez muito drama do canceriano, chorou muito aí a galera. Eu vou começar a esquecer o dia do pagamento deles. Aí... isso foi importante também, tá? Voltando lá atrás, o dia do pagamento. Nós pagamos no último dia útil. Esse mês a Érica foi tão boazinha, mas tão boazinha, que ela pagou 2 dias antes. Ela pagou no dia 28. E por que disso? Porque se a pessoa trabalha no mês, ela tem que receber no mês. Por que eu vou esperar o 5º dia útil para pagar? Salvo as comissões que a gente tem que fechar ali, a gente tem uma demanda de tempo. Fora isso, não. Entendeu? Deixa programado já. E a gente paga e as meninas ficam felizes, entendeu? A pessoa sabe que no último dia útil do mês, elas já chegam lá no escritório... ainda mais se for sexta-feira, vamos almoçar todo mundo fora hoje, vamos tomar todo mundo açaí. Então, assim, é a felicidade. E é legal isso. Eu não vou pagar e a gente não faz antecipação de pagamento. Mas a gente tem uma outra coisa muito interessante. A menina tá ali, às vezes, por algum motivo, tá precisando de um valor a mais. Você pode fazer um vale? A gente nunca foi contra. Sabe por quê? A pior coisa que tem é falta de dinheiro e doença. Desestabiliza qualquer pessoa. Então, se a gente pode fazer, você imagina, a pessoa saber. E a gente não tá dando. A gente tá fazendo uma troca. Você sabe o que eu escutei? Eu estive em São Paulo, há 2 semanas atrás, acho.
tem pouco tempo. Sabe o que eu escutei do empresário, assim, alto nível? O cara já tem filial em Miami, nível top. Exatamente isso que você falou. Ele falou assim, as minhas comissões estão entre as melhores do mercado, sabe por quê? Porque o meu funcionário, quando ele tá bem pago, ele trabalha bem. Muito bom. Quando ele tá bem pago, que ele pode passear com a família dele, fazer as coisas que ele gosta, que ele vem aqui pra empresa e tal, e ele sabe que aquele esforço dele vai ser recompensado, porque ele é bem comissionado, porque ele é bem pago, tá tudo em dia, ele trabalha bem. Trabalha bem. É. E tem você, Roça, que eu acho legal, é que a gente fala tanto em crença, não a crença religiosa, mas a crença de acreditar mesmo, que é o seguinte, a gente 5 funcionárias hoje, 5, não estou contando secretário, a gente tem 5 funcionárias, Tayane, Suelen, Érica, Rebeca e Laís. As 5 já foram secretárias, elas entraram como secretária. O nosso escritório tem uma política de, se abre uma oportunidade interna, se a secretária é uma pessoa boa, a gente puxa ela. A gente não faz processos seletivos gigantescos. Lógico que tem empresa que precisa. Não, a gente não faz processo seletivo gigantesco para contratar alguém. Se aquela pessoa, ela tá brilhando na área dela, a gente entende que ela é capaz. E é muito legal, porque tem gente que quer, eu quero contratar o melhor, porque ela é incapaz de treinar, de desenvolver alguma pessoa. Isso é importante, isso é empreender. Empreender não é só fazer a tua empresa crescer, empreender é você lidar com pessoas, é gestão de pessoas, é liderança. E a gente tem uma funcionária, e eu tenho um orgulho gigantesco, a menina tem 17 anos, ela é neta da moça que trabalha lá em casa. Um dia ela lá em casa, ajudando a avó dela, que ela de vez em quando ia ajudar a avó dela lá em casa. Eu pergunto, Gabi, o que você quer fazer depois que você formar no 2º grau? Quero fazer direito, eu quero ser juíza. Aí eu brinquei com ela, não, juíza não, seja advogada, é mais maneiro. Aí eu falei, cara, essa menina vem pra cá com a avó dela, me ajuda a cuidar da casa, a casa fica arrumadinha, tem 17 anos, quer dizer, falei, vou dar uma oportunidade pra essa menina no escritório. Eu sou tranquilo, igual o Fabiano falou, ele é enjoado, ele cobra. A menina tá assim, Fabiano, só elogios pra ela. E eu já falei, eu falo aqui porque eu já falei também. Ela querendo mesmo fazer, eu faço questão do escritório, ou eu, se precisar, bancar a faculdade dessa menina. Porque, cara, olha só, você tá mudando a vida de uma pessoa. E eu não falo isso porque eu quero ser bonitinho, não. Porque eu ouvi do avô dela o seguinte, pra você não pode ser nada. Pra você só mais uma despesa que com o tempo você vai recuperar. Mas pra gente que não tem oportunidade, é algo muito grande. Gente, essas coisas pra falar comigo, não consigo, professor, eu choro à toa com o aluno, eu choro, o aluno vai crescendo, você vai vendo, eu tô com uma aluna que tá trabalhando comigo, numa empresa que eu coloquei ela na parte técnica de infraestrutura, a menina tá voando. Em 1 ano, ela começou como estagiária, ela já tá pleno 2, e ela nem formou ainda, em ADS, né, TI. Outro dia ela me mandou uma mensagem me agradecendo, eu falei assim, só um minutinho, viu? Que eu vou ali chorar, porque eu sou besta com isso. Isso pra mim, não, o Fabrício, não tem preço isso pra mim. Não tem. Eu acho isso uma coisa tão perfeita e maravilhosa da gente fazer pelo outro, que tudo que vier em retribuição pra gente disso... A gente faz bolo de aniversário. Assim, pode parecer besteira, mas a gente faz e a gente lembra da pessoa. Por isso que eu falo, que eu cobro, porque eu vejo assim, hoje, e eu me tiro eu deixo mais o estrelismo pro Jorge, pro Fabrício ali no escritório, mas eu falo, tipo assim, quem não gosta de trabalhar no escritório, é porque assim, é infeliz. Porque assim, tem o Fabiano que é chato, mas tem que ser chato. Tem que ter alguém ali pra cobrar, entendeu? Tem que ter a mãe que cede e o pai que aperta, entendeu? Mas ontem eu até brinquei. As meninas falaram comigo assim, nossa, mas hoje você tá calmo, você tá não sei o quê, você tá querendo alguma coisa. Eu falei, porque o dia que eu cobro, que eu sou bravo, vocês falam. Mas é isso, eu acho assim, pra gente pode ser nada, mas pra essas pessoas é muito. A Érica, ela era babá. Quando ela entrou no escritório, ela fazia RH. Aí ela veio trabalhar comigo, eu falei assim, vou levar pra você trabalhar comigo. Vou te levar pro virtual. Ela veio, ela fazia os contratos. Quando surgiu a vaga no financeiro, a Cassiana, minha esposa, que ia. Eu falei, eu acho melhor a Cassiana ficar no comercial. Ela vai pro financeiro, não quero. Foi, a menina tá voando.
Nossa, Entendeu? Então, assim, eu falo, tem pessoas, todo mundo é capaz. Você vê uma Paralimpíada, eu vi agora, eu participei de uma palestra do Clodoaldo, que foi nadador. Pô, o cara falando a história de vida dele, o cara do Nordeste, tipo assim, o povo nordestino já é sofrido, tem a paralisia, e olha onde que o cara chegou. E tem gente que tem tudo e não quer saber de nada. Então eu falo, o trabalho só depende da gente, né? Só que tem muita gente querendo comer o fruto, pegar na mesa, sem plantar semente. Quer dizer, antes de plantar semente, você tem que rasgar o chão. O nosso escritório, talvez você vai me fazer essa pergunta, mas eu vou antecipar, porque eu nasci de 8 meses. Ganha, em média de processos, só o escritório virtual, na faixa de 90 a 100 mil por mês. E a gente começou no WhatsApp, no celular. Não tinha sistema de atendimento. Instagram, era eu e Fabrício impulsionando. Depois que veio a campanha de marketing, veio a agência, vieram essas coisas. Mas a gente botou a mão na massa lá atrás. Começou do zero. E quantas vezes eu ouvi isso? Não, escritório virtual, essa cliente aqui é sua lá do escritório virtual. Eu falava, gente, hoje, mês passado não foi um mês legal de vendas pra gente, por negócio de eleição, então as campanhas lá do Meta tava tudo bagunçado. Tava uma bosta. Mas a maioria dos contratos que a gente fechou foram indicações. Tem coisa melhor que indicação? Não. Você não paga para ter o cliente e você sabe que seu serviço está sendo bem feito. Isso é muito legal. É a satisfação. Eu falo isso muito com o Fabrício. Fabrício, eu prezo muito. Eu falo assim, a gente tem que ajudar o cliente. Sabe como? Dando a orientação correta, respondendo corretamente e ganhando o processo. Nem sempre a gente vai ganhar. Sim. Eu tenho uma cliente, a gente tem uma cliente, que a gente não ganhou o processo do filho dela. Ela já indicou mais 3 pra gente. Isso é muito legal. E uma coisa que fica clara, vou fazer uma pergunta polêmica aqui, estamos encaminhando para a reta final do nosso app, que infelizmente, né? Porque tudo que é bom acaba... Nossa. Ainda tem a surpresinha do quadro no final, que eu vou deixar a cerejinha do bolo. Queria parabenizar vocês, que toda a conversa até agora, vocês mostraram uma coisa muito natural, enraizada, que está ligada à cultura, é o lado humano, de se importar com as pessoas. Eu trabalho no mundo corporativo, nas consultorias, o que eu vejo de empresa fria, crua, gelada, que vê o colaborador somente como número, e aquela pessoa está sedenta, me ajude, me dê uma oportunidade, eu quero crescer, e escutando isso de vocês, poxa, vocês não têm noção da alegria que eu tô, porque semelhante atrai semelhante, né? E pessoas compram de pessoas. Você pode ter um processo perfeito dentro da empresa, mas se não tiver pessoas bem satisfeitas, nenhum processo vai rodar. Parabéns por vocês manterem essa essência de cuidar, se importar, que seja com um bolo, um presente, alguma coisa, uma oportunidade de crescimento. Isso é muito legal. E eu peço, por favor, nunca perca isso. E óbvio, né? Mais de 10 anos aí de sucesso, com certeza isso não vai se perder. Ô Lu, vamos de pergunta polêmica aqui. Eu tenho uma aqui que eu tô segurando até agora. Então, segura só mais um minutinho. Deixa eu só fazer uma observação. Nosso carro-chefe é a advocacia previdenciária. Você é advogado, você é empreendedor, você já pensou qual que é o seu melhor INSS? Você já pensou qual que é o seu melhor INSS? Você já pensou? Com certeza não. É a sua empresa. Se você tem uma empresa estruturada, por que eu dou oportunidade para menina de 17 anos? Porque eu tô 42. Talvez daqui a 8 anos eu já não vou estar com aquele pique tão grande. Talvez eu vou querer continuar trabalhando, porque isso é bom pra gente. Mas eu vou querer ter mais liberdade. Só que a empresa vai continuar existindo. Eu tenho um filho. E o dia que eu morrer? Meu filho talvez não vai querer ser advogado, sequer vai querer ser empreendedor. Mas se eu tenho uma empresa estruturada com pessoas de confiança... Ele vende. É patrimônio. Ou vende, ou ele vai ter ali o dinheiro dele, o lucro da empresa. Então, se... você olha a tua empresa como teu melhor INSS, teu melhor investimento, você vai parar de ficar sexta-feira tirando o alvará e gastando com coisa que não precisa. Muito bom. Indo no barzinho, onde que eu falo um barzinho aqui na região boa aqui, que tem muitos barzinhos, que aqui eu sei que tudo é muito bom, né? A gente pode falar vai no osso, que aí você vai gastar um alvará inteiro. Pois é, olha só. Você sai. Olha só, aí você pensa só, e o cara não pensa às vezes tirar um dinheiro para investir em marketing. Não muito legal. Você entendeu? Então, seu melhor INSS, seu melhor investimento é a tua empresa.
Porque se você não investe na tua empresa, você não está investindo em você. Se você não investe em você, nem você confia em você. Aí, meu amigo, você tá fadado ao fracasso. Mas vamos lá, obrigado pela essa parede. É sensacional, mas eu tenho uma polêmica aqui, né? Uhum. Essa pergunta ela é milenar, tá passando de geração para geração. Eu não vou perder essa oportunidade de perguntar para vocês. Senhores, no final das contas, passando a régua na última linha, conte pra gente. Esse cara até tenso, o nervo ficou, né? Resumindo, trabalhar com família, grau parentesco, desde sentimento e família mesmo, realmente não dá ou tem que suportar? Então, eu vou te falar que tem hora que tem que suportar. Principalmente na hora da demissão. E tem aquela velha máxima, contrate devagar e demita depressa. Às vezes, família, você não consegue, porque como você vai demitir alguém, então tem todo o envolvimento. Mas, se você tiver uma estrutura legal, tiver consciência, e a pessoa tiver afim também, aqui está o grande exemplo de que trabalhar em família é algo maravilhoso. Eu tenho um amigo que ele até divorciou da mulher, ele falava comigo, Fabrício, a gente é sócio em casa e marido e mulher na empresa. Problemas daqui vão para lá e de lá vem para cá. Então tem que saber dividir. Mas sim, trabalhar em família no primeiro momento, se a sua família estiver no mesmo propósito de você, é maravilhoso, meu amigo. É ótimo, porque você está lidando com as pessoas da tua confiança. Entendeu? Maravilhoso. É bom demais. Porque eu trabalho com a minha esposa, que hoje ela trabalha no comercial do escritório virtual. Então, assim, é a única hora que eu mando nela, ou tento mandar. Tenta mandar. E eu trabalho com meu irmão. Que legal. Então, assim, mas por um lado é bom, porque eu chego em casa, eu já não tenho que mais falar de trabalho com ela. Por quê? Porque a gente já, meio que, não que a gente não fale, mas a gente fala menos. Talvez nós falemos em projetos. Mas sim, eu penso o seguinte. Eu, Fabiano, sempre tive isso na minha cabeça, desde o primeiro dia que eu botei o pé no escritório para trabalhar com o Fabrício. Primeiro, foi como eu falei, eu fui trabalhar com eles no projeto de fazer o DPVAT, né, o seguro DPVAT. Eu não ganhava comissão, eu não tinha salário mínimo, salário. O Fabrício lembra disso. Então, assim, ele nunca me deu mole. Isso para mim foi importantíssimo, porque talvez eu estaria assentado num salário lá atrás. O meu salário era baseado em salário mais comissão. Eu fazia atendimento sábado, domingo, segunda-feira à noite. Por quê? Porque a minha comissão que me dava uma garantia melhor. Então, assim, eu sempre coloquei o seguinte, eu tenho que me dar 110%. Por quê? Porque eu sou irmão do dono. E todo mundo está vendo que eu estou aqui porque eu sou irmão do dono. A maioria eu tenho certeza que às vezes pensa, não, tá aqui porque é irmão do dono. E não por mérito, por ser bom naquilo que faz. E quando o Fabrício lá atrás, há 2 anos e pouco atrás, me chamou pra gente estruturar o que a gente chama de escritório virtual, eu falei, vambora. A gente nunca conversou primeiro de dinheiro. A gente sempre conversou de projeto. E depois a gente foi conversando de dinheiro, de ajuste, de acerto, de parceria, tudo isso. E muita gente que duvidou lá atrás, hoje vê. E por causa do escritório virtual, que foi uma relação parental, né, que nós começamos juntos e às vezes a gente discute, mas hoje são raras as nossas discussões, nós temos pelo menos umas 4 pessoas hoje no escritório que estão no escritório porque existe escritório virtual. Porque se não existisse, talvez elas não estariam lá. Sim. Entendeu? Então, assim, o escritório virtual, ele ajuda hoje a pagar as custas do escritório físico também, né? Do rateio ali, da loja, de tudo. Mas, enfim, a gente tem que trabalhar com parente, a gente tem que saber o seguinte, eu não estou trabalhando com meu irmão, eu estou trabalhando com um profissional. Porque se eu fizer besteira, eu estou fora. Assim como qualquer outro. Qualquer outro. E para quem como eu já gerenciei empresas de outros segmentos e já trabalhei em empresas familiares de outras pessoas, eu sei o quanto difícil é a relação familiar, eu sei o quanto difícil é você ser bom naquilo que você faz e trabalhar para pessoa que não te valoriza. Nossa Senhora. E hoje eu falo, o meu irmão, ele não é meu irmão, ele é o meu melhor amigo. E olha que a gente ficou afastado durante um período, não afastado de brigar, por questões profissionais mesmo, de trabalho, de horário, de tudo. Mas eu nunca vou esquecer o dia que ele comprou o primeiro carro dele, um Peugeotzinho 207, 208.
Ele chegou lá em casa, pô, olha aqui o carro que eu comprei, não sei o quê, porque ele ia atender o bar, ia precisar do carro. E eu ainda não tinha carro. Ele falou, cara, mas esse carro não é meu, é nosso. Eu sabia que o carro era dele, é dele. Você Direito. usar. Mas o dia que eu precisei, ele nunca negou. E ele andou de ônibus pra mim usar o carro dele que eu precisava ir pro Rio. Ele talvez não lembre disso, mas eu nunca vou Eu lembro, eu fiquei no ponto até quase meia-noite. Lógico que eu lembro. Mas aí, então assim, mas eu falo assim, talvez eu como irmão e sabendo tudo que a gente passou na nossa vida, nós somos criados por vó. E talvez essa cultura de querer abraçar, de dar carinho para as pessoas, é porque minha avó e meu avô sempre deu isso para nós dois. Então assim, eu vindo trabalhar com ele, não é questão profissional. Eu falo com ele, cara, às vezes eu brigo por coisas que dentro do escritório que você tá tranquilo, que pra você tá bom. E eu fico pé da vida, às vezes eu falo assim, pô, o cliente não pagou, vão cobrar a pessoa que tem que cobrar o cliente, não sei o quê. Mas ele tá tranquilo. Vamos fazer tal coisa. Porque o Fabrício é muito tranquilo. Eu falo que se dependesse dele, ele estaria na barriga da minha mãe até hoje. Uhum. Então, Você é isso. puxou ele pra fora. Puxei, eu chutei ele. Mas assim, enfim, trabalhar com família é muito bom. Você tem que saber discernir as coisas, porque eu me envolvo com ele, mas tem a minha cunhada, que assim, sou apaixonado por ela, gosto muito dela, entendeu? Tenho um carinho enorme por ela, do mesmo jeito que o Fabrício tem um carinho enorme pela Cassiana, e eu vejo que se eu fizer qualquer coisa de errado, o Fabrício conversa com a minha cunhada sobre mim do mesmo jeito que ele conversa de outra pessoa. E se a minha cunhada ver que eu tô fazendo alguma coisa que prejudica meu irmão, ela vai ser a primeira a falar. Sim. Então envolve tudo. Se eu fizer alguma coisa de errado, vai envolver meu pai, minha mãe, minha família toda. Então, assim, o que eu falo é o seguinte, é muito bom trabalhar com família, mas você tem que saber o que é família e o que é profissional. Dá pra dividir? Dá. É complicado. Trabalhar com família às vezes pode ser pior do que advogar para a família. Não, tá? isso é. Porque é o seguinte, porque a família ela quer receber o pagamento dela no dia, porque é a empresa que paga, não sou eu. Então a família recebe o pagamento no dia lá que a empresa paga. Mas assim, quando faz alguma coisa com as costas quentes, eu sou da família, eu não vou... E isso é ruim, porque isso é um tumor dentro da empresa, que talvez você não consiga tirar. Sim. Isso é um problema sério. Eu já te contei caso assim, você ter família dentro da tua empresa é bom, é excelente, mas pode falar, família dentro da empresa é igual um estranho. O que faz a diferença é o propósito. Muito legal. Você tá no mesmo propósito, vai longe. A Tayane, que trabalha com a gente, foi secretária, ela queria sair do escritório porque na época a secretária fazia faxina e limpava banheiro. E o banheiro ficava sujo. A gente, não, vamos contratar uma faxineira e Tayane, você não vai precisar nunca mais limpar banheiro. E se a gente deixa aquela menina embora, ela hoje é um coringa dentro do escritório. Ela faz tudo. Então é o mesmo propósito. Se não for o mesmo propósito, e é ruim. Aí, se você vê que a pessoa não tem o mesmo propósito, por isso que eu não dei mole pra ele, porque se a pessoa não tem o mesmo propósito, meu amigo, pra você tirar ela de lá, é muito ruim, porque às vezes é tua cunhada, é teu irmão, é tua sobrinha, Tua filha. é o parente do teu sócio. Imagina só, como é que eu vou chegar pro meu sócio e falar, manda embora a tua esposa, porque ela não tá trabalhando direito. É complicado. É complicado. E lá tem parente do parente. Por exemplo, a Érica e a Yuzinete, elas são tia da Tayane. A Laís é meio que uma irmã emprestada da Érica. A Cris é prima da Suelen. Então, A Rebeca, eu acho que é a única. A Rebeca não é parente de ninguém. A Rebeca Mas ela faz encalhada. faculdade comigo, ela é encalhada. encalhada, eu adorei a encalhada. A Cassiana é minha Achei ótimo. esposa. Aí em Juiz de Fora tem a Ana Beatriz, que é nossa sobrinha. Aí a Ana Lívia é amiga dela que vem fazer estágio com a gente. A Gabi é filha da moça que trabalha lá em casa. Se não for tudo muito bem organizado e estruturado, vem uma reação negativa em cadeia. Em cadeia, você vai só derrubando. Mas assim, é bom. É legal. É bom. Senhores, a parte ruim do nosso trabalho é a parte final, né? Coração. É a parte que eu fico triste, é a parte. Porém, tem a cerejinha do bolo, que é o nosso quadro Papum. Nós temos um quadro aqui no Engrena que é o seguinte: eu vou falar ou uma palavra ou uma frase e vocês têm que responder a primeira coisa que vier na cabeça. A brincadeira é essa mesmo, eu falei, não sei o que eu vou perguntar, não tem nada combinado, então pra ficar didático eu vou perguntar aleatoriamente
1 para 1. Ok. Mas antes, queria deixar aqui minha gratidão pela presença de vocês, terem saído lá de Juiz de Fora para ter abençoado a vida do Engrena. Estou muito honrado, eu e a Lu, por vocês estarem aqui. É uma gratidão, assim, poxa, fica aqui os meus olhos aqui emocionados de gratidão pela história, ter compartilhado da história da vida de vocês. Dá pra sentir a energia, a conectividade. Continue assim, dá pra sentir luz e paz em vocês. Obrigado. Muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês, a gente que agradece. Graças a Deus, meninos, nem tenho como agradecer vocês virem de longe para poder gravar com a gente. Foi um episódio riquíssimo. Vai dar muitos cortes bons. Vocês entregaram muito conteúdo aqui, não só para advogados, especialmente para advogados, né? Fica aí o meu heads up para os meus colegas que estão me assistindo aí, né? Se não ganha dinheiro, se você não quer. Mas, enfim, não só para advogados, para qualquer empreendedor. E eu queria deixar o convite para vocês voltarem sempre que possível. E, como eu também gosto de falar, pode ficar tranquilo que eu vou acioná-los, vou tirar dúvida, vou trocar ideia de um monte de coisa que eu quero fazer Legal. no meu, pra gente trocar figurinha, que eu acho que é isso, né? Ótimo. A gente da advocacia quisera eu poder ter vários momentos como esse aqui agora, para poder escutar a história de outros advogados, para poder falar das dificuldades do mercado, para a gente ir juntos aí crescendo e trazer de novo a nossa profissão para a dignidade e para a nobreza que ela merece ter e foi perdendo aí ao longo dos anos. Só fazer um parênteses, que isso aí eu penso muito. Todo mundo fala, advogado que quer enrolar. Não, Não pra é. mim advogado é o cara... Eu ouvi de ministro do STF o seguinte... O melhor assessor do juiz é o advogado, porque se a gente faz uma petição brilhante, se a gente estuda, se a gente tem empatia pelo caso, a gente vai transmitir isso. Agora, se você não tiver nem... Então, a nossa profissão, ela é importantíssima. E o terno e a gravata, ele se remete às armaduras dos guerreiros de Roma. Então... Não é qualquer um. E somos doutores, sim, porque criamos e defendemos teses. Não é porque a Maria Louca lá deu o título pra gente, não. E só uma conclusão em cima disso que o Fabrício falou. Eu falo muito com as meninas o seguinte: um processo que seja administrativo ou seja judicial é uma cirurgia. É uma vida da pessoa que está ali. Se você fizer o processo errado e às vezes ganhar só parte daquele processo, é como se você tivesse mutilado, deixado uma sequela na pessoa. E se você perde, é como se você tivesse tirado a vida. Eu falo isso com as meninas. Imagina que um médico, um anestesista na sala de cirurgia, ele entra de qualquer jeito, ele não se preocupa com a posição da pessoa, ele dá anestesia errado, ele faz o corte errado. Aquilo pode levar a pessoa à morte. A mesma coisa somos nós. Trabalhamos com os direitos das pessoas. Se nós não cuidarmos dos direitos com carinho, com atenção, com empatia, ela pode perder o processo, às vezes por nossa responsabilidade. E aí, como que fica? Às vezes um direito que a pessoa tem de anos, que foi perdido, não pode recorrer, já não cabe recurso, e acabou ali. Você imagina como que foi a vida da pessoa. Então, assim, eu vejo muito isso. Falta muita empatia nesse ramo jurídico. Falta mesmo. Eu vejo que falta muita pessoa querer ver o sorriso do seu cliente. Ela só quer ver, como diz o Fabrício, Alvará na sexta-feira para tomar cerveja no osso lá. Entendeu? Mas é isso. Maravilha, bora de papo, senhores. Vamos lá. Alguma dúvida até aqui? Não, tranquilo. Ó, não vale justificar. Responder. Eu falei, Tá, sim, senhor. beleza? Vou fazer uma contagem regressiva para nós entrarmos em conexão. Eles até concentraram, Lu, vai só você ver a concentração. Ó. Lembrando, vai ser intercalado, beleza? Ok. 3, 2, 1. Amor, Cassiana, saúde, Eu. família, Bernardo e Mel. um sonho, Ter meus funcionários felizes. um arrependimento, Não ter começado direito antes. perdão, Eu não perdoo. um hobby que ninguém conhece, Pô, difícil. Meus hobbies todos conhecem. Vou falar os que conhecem. Ser flamenguista. Torcer para o Flamengo. prato predileto, Tudo de comida. o que você nunca faria na vida, Prejudicar alguém por intenção. algo que ainda você não conquistou,
uma empresa totalmente estruturada. Fabiano em 2023. Crescendo. Fabrício em 2024. Só felicidades. Fabiano em 2025. Pronto. Fabrício em 2025. Turista. Qual que é o valor do Fabiano que ele é inegociável? Ser justo. Doutor Fabrício, qual que é a sua raridade que só você tem e ninguém mais tem? Eu acho que é o espírito de quinta série. Embora todo mundo tenha, mas é nato, é o que brilha. Não pode justificar, mas eu tive que falar. Fabiano, o que o dinheiro não compra? O seu caráter. Fabrício, o que o dinheiro representa pra você? É liberdade. E esse foi mais um Papo. E o Lucas responde rápido, né? Que maravilha. Gente, nossa, difícil. sem palavras. É difícil, viu? né? Sem palavras. Foi um episódio maravilhoso, muito rico de conteúdo, muito gostoso, muito leve e que a gente possa ter mais momentos assim, porque eu vou encher o saco de vocês. Vocês gostaram ou não, vocês vão ter que me aturar. É assim, eu sou muito realista. Já acabou? Não, ainda tá gravando, mas eu ia passar agora os últimos último minuto aí pra você, as considerações finais. Você pode, se você quiser mandar um recado pra alguém, por gentileza. Então, eu quero agradecer, eu quero falar que o mundo virtual, às vezes, ele é enganoso e que sim, nossas empresas, nossos escritórios têm muitos problemas. Às vezes a gente troca o pneu com o carro andando, tá? Então não acha que vão chegar na minha empresa, é tudo maravilhoso, porque nós somos seres humanos que lidamos com seres humanos. Nós nunca vamos agradar a todos e nunca estaremos acertando 100%. Então não achem que o que a gente falou aqui é assim, a empresa deles é maravilhosa. Não, nossa empresa é maravilhosa de trabalhar, né? É muito legal, mas a nossa empresa, ela é guiada, ela é direcionada por seres humanos. Então nós erramos. Claro. As pessoas que estão com a gente erram, mas é isso que eu quero deixar. Não acho que assim, poxa, a empresa deles... Não, a gente fatura muito dinheiro, a gente é muito feliz, a gente é empático, a gente tem essa questão humana, mas a gente falha. Claro. A gente falha. Sim. Como ser humano, como profissional, como pessoa, como tudo. Então eu queria deixar o recado brilhante. É isso, entendeu? A gente... De tudo que vocês ouviram aqui, se tirarem 1% e aplicar, já vai dar certo. Legal. Entendeu? E não se iludam que nem tudo é maravilhoso, não. Considerações finais, Fabiano. Bom, primeiro agradecer a vocês, a presença aqui. Agradecer a Deus. Acho que sem Deus nós não somos nada. Sim. E, assim, essa possibilidade de estar aqui e não estar trabalhando na frente de um computador só foi dada porque a gente tem uma equipe muito foda lá em Três Rios, em Juiz de Fora, que faz a diferença. Né? Que eu sei que quando a gente pegar o celular aqui, ainda vai ter algumas mensagens, mas pela hora já estão se preparando para ir embora, que eu conheço as peças, né? Já tá com a bolsinha na mesa e no banheiro. Pois é. Mas assim, é porque o caminhão do leite passa mais cedo. Isso também. Mas assim, você fala a verdade. São pessoas. E assim, tem dia que vão estar com dor de barriga, com dor de cabeça, brigado com o marido, precisando de um vale para comprar alguma coisa. Agora, 2 lá resolveram casar, 3, né? 3 resolveram casar. E 2 ainda continuam encalhadas. E 2 continuam encalhadas. E tem uma que estava encalhada, agora tem 5 namorados. Mas assim, tudo na vida tem um propósito. E é interessante porque o Fabrício falou uma coisa muito importante. Eu lido no comercial. Eu lido com escritório virtual. E uma das grandes objeções que as pessoas têm é achar que é golpe. Uhum. E é muito interessante quando a pessoa vê um vídeo nosso no Meta, lá no Instagram, no Facebook, e vê, nossa, o moço lá que estava dirigindo um carro, e eu falo, o moço sou eu. A pessoa acha que é algo de outro mundo, e não por ser o Fabiano ou ser o Fabrício, ela se sente acolhida. Então, na vida real, tem gente boa e tem gente ruim. No virtual também tem gente boa e tem gente ruim. Mas assim, em 2 anos de escritório virtual, foram mais de 1.000 contratos fechados. 1.000. Não é pouco. Não é para qualquer um.
Então, quantas famílias nós impactamos? Famílias de gêmeos autistas, de avó com problema e o neto com problema, nós ajudamos. Família que nós, às vezes, unimos. Famílias que a gente também não ganhou benefício, mas talvez não por nossa responsabilidade, talvez porque a família também errou na hora de dar as informações. Mas o mais importante de tudo, confiar. E se tem alguém que vocês possam confiar, que tem uma equipe muito foda, somos nós. E eu e Fabrício, a gente fala sempre isso. Nós somos bons, a gente é... Porque a gente sabe de onde a gente veio. A gente sabe o asfalto quente que a gente pisou. A gente sabe o carinho que a minha avó e meu avô deu pra gente. Não desmerecendo os meus pais. Claro, sou apaixonado pelos dois. Mas é isso, sabe? A gente cuida das pessoas todos os dias. E nós temos um sobrinho autista, o Breno, nosso garoto propaganda, nosso talismã. Então, quando a gente fala de autismo, é porque a gente sabe a dor. Fabrício aposentou minha mãe com um problema crônico na coluna, que os médicos falaram que ela não tinha nada. Então, quando a gente defende o direito de um terceiro, nós vivemos isso dentro de casa, com a minha mãe. Quantos tios a gente ajudou? Primos. Você Então, aposentou, conseguiu benefício? Vários. E não receber nada. E não recebemos. Mas não é questão do receber o dinheiro só, né? É a questão, assim, de saber que essas pessoas confiaram na gente. Confiaram principalmente no Fabrício. Então é isso. Acredito nas pessoas. Nós estamos aqui hoje. Eu não sei, espero que milhares de milhões de pessoas vejam esses vídeos. Mas é maravilhoso, sabe? É saber que uma mãe chega para você, muito obrigado por ter conseguido benefício para o meu filho. Uma pessoa aposentada que você sabe que está ali com a mão, que já não tem nem mais digital, de tanto que trabalhou, um trabalhador rural, você consegue um benefício. Uma senhorinha que chega lá no escritório que o marido faleceu e ela consegue a pensão, sabe? Então isso não tem preço. Então assim, valorizem o advogado previdenciarista, o advogado bancário, o advogado criminal, qualquer que seja a área. Porque muitas vezes hoje as pessoas discriminam o advogado. Acho que o advogado cobra muito, que o advogado quer roubar, mas lembre-se que o advogado vai resolver o seu problema. E o seu vizinho não é advogado, tá? Nem o pastor da tua igreja. E nem o seu primo também, que tá começando no direito, também não é, tá? Esse pessoal todo aí. Maravilha. Senhores, muito obrigado e até o próximo, né, Lô? Com Até certeza. o próximo Engrena Cast. Até o próximo, pessoal.